Shalom, shalom, povo do Deus Altíssimo. Esse mais um momento, Adonai no seu lar, com a missionária Sueli Rodrigues. Essa oração do meio-dia. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu vou ler um versículo que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no versículo 22, que vai dizer: E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Aleluias, louvado seja o teu nome por isso, Senhor. Graças te dou por esta palavra, Senhor. Coloco-me diante de ti nesse momento mais uma vez. Ouso entrar, Senhor, no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho. Adoro ao Senhor na beleza da tua santidade. Invoco o reino dos céus sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a minha casa e a casa dos meus irmãos. Convido o exército de Deus a vir guerrear juntamente conosco as nossas guerras e as guerras do Senhor. Oro diante de ti, Senhor, na pessoa do Espírito Santo, no nome de Jesus. Nome este que é o nome que é sobre todo nome. Aonde todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Neste momento todo-poderoso, eu quero te pedir que o Senhor venha, em nome de Jesus, visitar nossas casas. Senhor, que a tua doce presença reine sobre tudo aquilo que nos pertence nessa terra. Que seja mais uma vez consagrado a ti, Pai. Nossas vidas, nossas famílias, Pai, nossos bens. Todo-poderoso Deus, diante de ti eu peço a tua bênção sobre os nossos ministérios, sobre a vida espiritual, que o Senhor nos dê o equilíbrio, sobre a mente, Pai, que tenhamos, ó Deus, o domínio próprio, que o Senhor nos dê o equilíbrio social, o equilíbrio físico, Deus, o equilíbrio emocional, o equilíbrio seu financeiro e profissional. Eu oro nesse momento, Pai, e te peço que o Senhor venha visitar cada uma das famílias nessa nação e nas nações, que o Todo-Poderoso Deus passe em revista em cada uma das casas e no seio, ó Deus, de cada uma das famílias. Nós precisamos de ti, Senhor. Assim como a corça anseia pelas águas e a terra, Senhor, sedenta pelas chuvas, nós ansiamos pela tua presença. Eu peço, Deus, em nome de Jesus, que os céus possam se abrir, Pai, em nosso favor, que janelas sejam abertas no céu, Senhor, a nosso respeito. Eu oro nesse dia, Pai, para que o Senhor nos dê a alegria da tua salvação, para que o Senhor segure nas nossas mãos e nos sustente como espírito voluntário diante de ti. Eu oro, Todo-Poderoso Deus, e te peço que o Senhor contemple nesse momento as reais necessidades de cada um dos lares e de cada uma das famílias. Que o Senhor ouça a oração que se fizer neste lugar, Deus. Que a misericórdia do Senhor nos alcance desse dia. Que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, contar os feitos do Senhor e as maravilhas do Senhor nas nossas vidas. Que todos aqueles que olharem para nós possam dizer: quão grandes coisas fez o Senhor por estes, por isso estão alegres. Nesse momento, Todo-Poderoso Deus, em nome de Jesus, eu, Pai, confio a ti os nossos filhos, a vida, Senhor, dos nossos maridos, as nossas vidas. Que o Senhor os guarde ao entrar e sair de casa, no deitar, no assentar, no levantar. Que o Senhor os livre das astutas ciladas, Pai, preparadas, ó Deus, à beira do caminho. Que o Senhor cerque os nossos por frente e por detrás. Que o Senhor esteja como retaguarda e por cima. Deus, em nome de Jesus, que quando as trevas, os espíritos caídos nos procurarem para causar dano, fazer o mal, que ele não nos encontre. E que todos aqueles que olharem para nós possam ver a luz de Cristo resplandecendo sobre o nosso rosto. Senhor, Todo-Poderoso Deus, eu consagro as nossas mentes a ti nesse momento. Que tenhamos a mente de Cristo, luz na mente e fogo no nosso coração, Pai. Eu oro para que seja vivificado o teu Espírito dentro de nós. Eu oro para que o Senhor nos ensine a orar como convém, Deus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, desse dia eu peço que o Senhor venha restaurar lares, casamentos, relacionamentos. Que o Senhor venha adentrar, Deus, em nome de Jesus, o mais profundo do ser, Pai, de cada pessoa, Deus, de cada marido, de cada esposa, de cada filho, Pai, de cada filha, Deus. Senhor, em nome de Jesus, de cada avó, de cada avô desse dia, Deus.
Que o Senhor possa converter o coração do pai ao seu filho e do filho ao seu pai, do marido à sua esposa, da esposa ao seu marido, da ovelha ao seu pastor, Pai, do patrão ao seu funcionário, do funcionário ao seu patrão. Que todo espírito de confusão de rosto, que todo espírito de separação, de divisão, de contenda, de inimizade venha cair por terra. Que nesse dia o Senhor nos faça longânimos, misericordiosos, compassivos, justos. Senhor, que o Senhor nos ajude a guardar a fé, a esperança e o amor. Que o Senhor, Deus, passe em revista no norte e no sul deste país, no nordeste, ó Deus, e no sudeste, no centro-oeste. Que o Senhor visite a capital, Brasília, Distrito Federal. Que o Senhor visite as fronteiras dessa nação. Que o Senhor visite as Américas, norte e sul, Deus. Que o Senhor visite a Ásia, a Europa, a África e a Oceania. Aonde essa oração chegar, que o céu chegue trazendo respostas, trazendo cura, salvação e libertação, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor, Deus, possa nesse dia contemplar, Deus, o desejo mais íntimo. Aquilo, Senhor, que é motivo de aflição, Senhor, de angústia, de medo. Senhor, tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Que o Senhor não nos dê o espírito de medo, mas de amor e de moderação, Deus. Ousadia, Pai. Que hoje sejamos ousados em Ti, Deus. Que saibamos, em nome de Jesus, tomar as decisões certas, Pai, em cada uma das situações das nossas vidas. Eu oro para que o Senhor nos faça ligeiros. Eu oro para que o Senhor nos faça ágeis, hábeis, decididos, resolvidos, ferramentas, ó Deus, preparadas para toda boa obra. Que todo espírito de procrastinação, Deus, que todo espírito de preguiça, Deus, venha sair das nossas vidas. Senhor, de comodismo, Pai. Senhor, que tenhamos, Pai, mentes de águia, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos faça, nesse dia, andarmos pelos lugares altos, santos e invisíveis. Que o Senhor faça os nossos pés como os da corça, Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo. Que todos aqueles que olharem para nós possam ver os feitos do Senhor nas nossas vidas. E que como agentes de Deus nessa terra, nós possamos manifestar o braço forte do Senhor. Eu oro, Deus, para que o Senhor venha socorrer a necessidade do necessitado, para que o Senhor venha abrir a porta ao desempregado. Eu oro para que o Senhor venha restaurar o casamento. Se a aliança que foi quebrada, que esse divórcio que está para ser assinado venha ser cancelado. Em nome de Jesus. O Senhor tem poder de restaurar, como o Senhor já fez, Deus. Famílias que foram separadas, divorciadas, mas que o Senhor trouxe, Senhor, as novas de alegria e o primeiro amor, cancelando os divórcios. Porque eu sei, Deus, que a oração do justo muito pode, Senhor, na sua eficácia. Nesse dia, Deus, eu oro pela libertação dos filhos. Eu entrego os nossos filhos nas tuas mãos. Eu sei que tu és o poderoso, o majestoso, o soberano, que a ti pertence a glória, a majestade, o domínio dos povos, a autoridade, a soberania e o poder. E eu creio, Pai, que tu és poderoso para, Senhor, escrever uma história de vitória na vida, Senhor, dos nossos, para abrir diante deles caminhos, estradas retas, para que possam passar com as suas cabeças erguidas, sem terem, ó Deus, do que se envergonharem. Eu oro pela vida financeira e profissional dos nossos filhos. Eu oro pelo relacionamento deles. Eu oro pela vida daqueles que já são casados. Eu oro, Senhor, pelo casamento de cada um deles. Eu oro em nome de Jesus pela vida sentimental dos nossos filhos, pelo emocional. Eu oro, Senhor, para que o Senhor os liberte de todo mal, Senhor, que o Senhor não os deixe cair em vícios de droga, de bebidas alcoólicas, Senhor, de cachaça, de jogatina, de prostituição, promiscuidade. Senhor, que todo espírito que age, Senhor, através da violência, não tenha êxito na vida dos nossos. Aqueles, Pai, que estão aí já, Senhor, debaixo de vícios, como eu tenho recebido muitos pedidos de orações, Deus. Eu peço que o Senhor os liberte dos espíritos causadores dos vícios, dos espíritos que oprimem, Deus. Em nome de Jesus, os nossos filhos, os jovens, os adolescentes, homens casados, mulheres casadas, que estão aí, Senhor, presos a vícios, Deus. Seja de drogas, de jogatina, de remédio, vícios, Deus, da promiscuidade, espíritos imundos que entraram na vida do teu povo para causar destruição, para levá-los, Deus, à vergonha, ao opróbrio, à nudez espiritual. Que esses espíritos caiam em terra, Deus. Eu oro para que o sangue de Jesus purifique, Deus, as suas vidas.
Eu oro para que do alto da cabeça à planta dos pés recebam a unção do sangue do Cordeiro Santo de Deus. Que no nome de Jesus, esses filhos, essas filhas, Deus, que estão presas em cadeias e correntes de pecado, venham ser libertos. Senhor, está escrito, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em nome de Jesus, Pai, está escrito, Senhor, no livro de Atos, que Paulo e Silas estavam presos sobre algemas e cadeias, Senhor, e cantavam perto da meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus, e veio um grande terremoto, e quebrou-se as cadeias de todos, e todos, Senhor, foram livres. Pai, em nome de Jesus, que as cadeias espirituais, que as correntes, que as algemas, que aprisionam filhos, Deus, em todas as coisas que não provêm do teu Espírito, que não provém, Senhor, a um santo, a uma santa, ao caminho santo, a vida que Deus estabeleceu para que nós vivêssemos nessa terra. Que esses espíritos caiam em terra. Que o Senhor mande, Deus, um vento forte do teu Espírito Santo. Ser um fogo purificador para purificá-los de todo pecado. Que todos os espíritos imundos, que todos os espíritos que atuam, Deus, oprimindo jovens, adolescentes, filhos, venham cair em terra nessa hora. Senhor, o nome de Jesus é poderoso. No nome de Jesus se submetem todas as hostes infernais da maldade. Está escrito, achegai-vos, pois, a Deus. Resistiu o diabo, ele fugirá de vós. E eu ouso, Senhor, me achegar a ti, com meu coração contrito e quebrantado na tua presença, humilhando, Deus, o meu coração, não rasgando as vestes, mas o coração diante do Senhor, pela libertação dos nossos, pela redenção, pela transformação. Eu oro para que a alegria do Senhor seja completa em cada um dos lares e no seio de cada uma das famílias. Que o Senhor guarde os nossos filhos no caminho. Que o Senhor os guarde, Deus, entrando nos seus locais de trabalho, nos seus cursos, nas suas faculdades, nas suas academias, Senhor, nos seus momentos de lazer, nos seus namoros, noivados e casamentos. Senhor, nas suas vidas profissionais, que eles sejam prósperos, felizes e abundantes. Nesse momento todo-poderoso, eu oro, Senhor, para que o Senhor visite casamentos, Pai. Mulheres que estão aí sofrendo, Deus, por causa da aliança que foi quebrada. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor visite a vida sentimental daqueles que tiveram seus relacionamentos acabados, Deus, terminados, Pai. O noivado, Senhor, que foi rompido. O namoro, Senhor, que chegou ao fim. Que a misericórdia do Senhor visite, Deus, corações nesse dia. Que a vida no Espírito possa ser estabelecida. Que eles tenham a alegria do teu Espírito. Que esse vazio de alma seja preenchido, Senhor, pela tua presença. O Senhor não tem prazer no sofrimento do homem. O Senhor não tem prazer, Senhor, na desilusão. Senhor, a tua alegria é completa. Está escrito que a tua bênção enriquece e não traz dores. Senhor, tudo aquilo que foi armado, todo laço armado à beira do caminho do teu povo, venha ser quebrado. Toda armadilha venha ser desfeita. Tudo que Satanás fez, Deus, para dividir, para separar, para trazer sofrimento na vida do teu povo, Senhor. Venha perder a força e a legalidade nesse momento. Eu oro para que a luz de Cristo fulgure, Senhor, em cada uma das vidas. Tira, Senhor, da angústia, tira da aflição, tira do desespero, da desesperança, tira da agonia de alma, Deus. Tira, Deus, em nome de Jesus, Pai. Levanta o rosto do teu povo. Ergue a cabeça deles diante de ti, Espírito Santo. Faça com que eles venham olhar para cima, porque é do alto que vem o socorro de cada um deles, Pai. Senhor, o mesmo Deus que permite que a ferida seja aberta, é o Deus que fecha a ferida. Fecha a ferida na alma dessa pessoa, Deus. Dentro desse coração, Deus. Senhor, essa ferida exposta que está sangrando, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa passar o bálsamo santo, o bálsamo de Gileade, Deus, e refrigerar esse coração, Deus, dessa esposa que foi abandonada pelo seu marido, desse marido, Senhor, que foi traído pela sua esposa, desse jovem, Senhor, que teve a sua aliança de noivado quebrada. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai, esse adolescente, Deus, que está aí, Senhor, com sentimento, Senhor, e não é o momento, Senhor, de entrar, Deus, Senhor, de mergulhar de cabeça nessa situação, Senhor, de namoro, Pai. Em nome de Jesus, cada coisa do seu devido tempo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Visite neste dia, Pai. Em nome de Jesus, todas as famílias do Brasil, Deus. Todas as famílias da terra, Senhor.
O Senhor tem prazer na família. O Senhor tem prazer no matrimônio. Digno de honra é o leito imaculado, está escrito, Pai. E eu te peço, Senhor, que o Senhor ajude essa esposa, que o Senhor ajude esse homem, Deus, que o Senhor ajude essa jovem, esse jovem, Deus, essa menina, Deus, que está tão ferida, Pai, porque foi traída, Senhor, não só pelo seu namorado, mas pela sua melhor amiga, Deus. E essa mãe vê a agonia, a aflição dessa filha, Deus, e já não sabe mais o que fazer, Senhor. Pai, que o Senhor visite essa jovem agora, Deus. Em nome de Jesus, visita essa jovem, Pai. Visita essa jovem, tira essa dor da alma dessa jovem, Senhor. Em nome de Jesus, aquieta a alma dela, que ela não se sinta humilhada nem envergonhada, que ela não fique, ó Deus, cabisbaixa, Senhor, por essa situação, por esse laço armado por Satanás na vida dela, Deus, para trazer ela, Senhor, ao suicídio, à loucura, Deus. Vai lançando por terra as flechas e os dardos, Senhor, direcionados na vida dessa jovem, contra ela, Pai, em nome de Jesus. Eu oro nesse momento, Espírito Santo, para que o Senhor venha visitar os hospitais, as UTIs, as salas vermelhas, as emergências, para que neste momento o Senhor entre nos centros cirúrgicos, fazendo aquilo que lhe apraz, livrando de todo o erro médico. Senhor, que ordens sejam dadas a respeito do teu povo hoje, em planos de saúde, Deus. Que o Senhor venha abrir a porta de tratamentos para o teu povo. Que o Senhor venha dar condições a esse, Deus, de fazer essa cirurgia que ele aguarda, Deus, mas que até hoje não obteve resposta, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor livre, Deus, hoje pessoas que estão no coma, Senhor. Senhor, que saiam do coma, Deus. Aqueles que estão entubados, Senhor, que recebam hoje, Deus, em nome de Jesus. Ah, Senhor, a vida, Senhor, o respirar do Espírito de Deus. Pessoas que vivem à base também, Senhor, de balão de oxigênio, Deus, que precisam, Senhor, Senhor, de um aparelho, Deus, porque não conseguem respirar por si mesmos, Deus. Visite pulmões nesse momento, Espírito Santo. Visite, Espírito Santo, coração. Visite veias, artérias. Visita, Senhor, a circulação no corpo do teu povo, a circulação sanguínea. Visita as varizes. Cura, Senhor, da dormência, Deus. Cura da trombose. Cura, Espírito Santo, da gota. Cura, Senhor, das inflamações nas artérias, artrite, artrose, osteoporose. Cura, Espírito Santo, das dores crônicas do corpo. Cura o aparelho respiratório, reprodutor e digestivo, Senhor, do teu povo. Que o teu povo receba saúde do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus, Pai. Que nenhum infarto, AVC, parada cardíaca, aneurisma cerebral, que nenhum acidente, Senhor, venha acontecer na vida do teu povo nesse dia, Deus. Que o Senhor venha nos livrar dos perigos escondidos e das doenças mortais. Que o Senhor nos livre nesse dia, Deus, da seta que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas, do terror noturno, Deus, e da assolação que assola o meio-dia. Que o Senhor nos livre desse dia, Pai, das palavras amaldiçoadoras liberadas às nossas costas. Que o Senhor nos livre, Senhor, da ação dos invejosos, dos ciumentos, dos de espírito falso e ânimo dobre. Afasta dos nossos caminhos todos aqueles que não foram plantados pelo Senhor, todos aqueles que não têm coração sincero para conosco. Envia pessoas necessárias para as nossas vidas nesse tempo. Cala a voz, Deus, cala a voz dos acusadores, cala a voz dos perseguidores. Senhor, tua palavra diz que a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e espíritos da maldade, que usam pessoas fracas, pessoas vazias, pessoas, Deus, que não constroem e ainda querem atrapalhar aqueles que constroem, aqueles que fazem a diferença, aqueles que são os eleitos verdadeiros de Deus, aqueles que são trigo e não joio, Deus. Senhor, em nome de Jesus, que nós saibamos discernir se os espíritos vêm de Deus. Em nome de Jesus, luz e trevas para ti é a mesma coisa. Que o Senhor não deixe que espíritos enganadores, Senhor, venham ter êxito nas nossas vidas. Que nenhum daqueles cujo espírito é o espírito, Senhor, daquele que manda nesse mundo, que é Satanás. Venha, Deus, colocar as mãos nas nossas cabeças ou liberar palavras, Senhor, em nossa direção, Deus. Que nesse dia, Senhor, o Senhor possa visitar ministérios, que o Senhor possa visitar vidas nos seus locais de trabalho, que todo espírito que persegue, que todo espírito que oprime, que todo espírito, Deus, que bajula muitas vezes, todo espírito, Deus, que encanta,
todo espírito que seduz, que lisonjeia, e esse espírito é o do caído, venha cair em terra nesse tempo, Deus. Em nome de Jesus, que pessoas que são perseguidas pelos seus colaboradores de trabalho, em nome de Jesus, venham ser livres hoje de toda perseguição, Deus. Pessoas invejosas, Deus, em nome de Jesus, venham ser libertas. A inveja está no coração de Satanás. Ele foi o primeiro invejoso, ele foi o primeiro altivo, o primeiro soberbo, e os seus adeptos são parecidos com ele, Deus. Tua palavra diz, Deus, que o ódio é cruel, e quem pode contra o furor, mas eles param diante da inveja. O peso da inveja é terrível. Tua palavra diz que ela é a sequidão dos ossos, e secar ossos vai falar de morte. Por isso, nesse dia, Deus, o Senhor nos livre de toda morte, Deus. Em nome de Jesus, por meio da inveja, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Por um caminho que o inimigo das nossas almas vem contra nós. Que por 7, ó Deus, ele possa bater em retirada, Deus. Em nome de Jesus, ele possa fugir, Senhor. Em nome de Jesus, por 7 caminhos. Deixando antes para trás tudo que veio para matar, roubar e destruir. Eu oro para que o inimigo das nossas almas, o reino das trevas, venha devolver a nós e aos nossos tudo que eles roubaram através dos nossos ascendentes e nas nossas vidas até o dia de hoje. O Senhor é o Deus que restitui. Cristo já se fez maldito, tendo entrado no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, tendo rasgado o véu da separação de alto a baixo, levando cativo o nosso cativeiro e vindo à terra e nos dando dons. Senhor, neste dia, Senhor, nós desfazemos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, todas as obras do diabo por meio da oração da fé, Deus. Em nome de Jesus, nós anulamos os sofismas. Nós, ó Deus, levamos as mentes cativas ao pleno conhecimento de Cristo. Que o Senhor, nesse dia, Deus, do alto das nossas cabeças, a planta dos nossos pés, possa nos revestir Senhor, do poder que vem de cima. Em nome de Jesus, que sejamos revestidos, Deus, das armas da tua luz. Que nesse dia, todo-poderoso Deus, o Senhor possa fazer com que a nossa alegria seja completa. Que a gente tenha alegria em Deus. Alegria, Senhor, nas nossas casas, nas nossas famílias, no ministério, Deus. Que o Senhor nos faça abundantes e prósperos. Que o Senhor nos faça felizes, realizados e completos. Que a tua bênção se estenda a cada um dos lares e famílias. Que o Senhor visite os lugares mais ermos, as fronteiras desse país. Que o Senhor visite a Venezuela, os necessitados daquele lugar. Que o Senhor visite os pequeninos, os órfãos daquele país. Que o Senhor visite viúvas naquele lugar. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor chegue trazendo cura, salvação, libertação para todas as famílias da terra. Que todos te conheçam e saibam que tu és o único Deus verdadeiro. Que o Senhor fortaleça a força do teu povo nesse dia, a força da igreja do Senhor. Que o Senhor levante o rosto do teu povo e sobre eles dê a paz. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Que o Senhor suscite víveres nesse dia para a vida do lojista, do empresário, do fabricante, do industrial, Deus, daquele que está aí à frente da construção civil. Que o Senhor visite nesse dia diretores, gerentes, supervisores, empresários, grandes e pequenos. Que o Senhor visite o representante comercial, o vendedor. Que o Senhor visite, Deus, em nome de Jesus, os nossos filhos e os faça prósperos e felizes, Deus, nas suas vidas financeiras e profissionais. Que o Senhor sopre um sopro de prosperidade sobre eles. Assim, Deus, na vida daqueles que estão orando e que orarão no futuro, Deus. Eu oro por uma provisão. Eu oro por sementes na mão do teu povo. Eu oro para que ajuntem aonde não espalharam e colham, ó Deus, aonde não plantaram. Eu oro, Deus, pelas alegrias completas no coração do teu povo. Eu oro para que todos sejam abençoados. Em primeiríssimo lugar, com as bênçãos espirituais advindas da tua salvação. E oro para que todos sejam prósperos, com as bênçãos materiais dessa terra. Que o Senhor ajude na realização de sonhos, no desengavetar de projetos. Que o Senhor ajude, Deus, dando, Senhor, ordens no coração, Senhor, dos gerentes de bancos a respeito do teu povo. Que o Senhor dê ordens, Pai, a respeito dos cartões de crédito. Que o Senhor dê ordens, ó Deus, a respeito de boletos que estão atrasados. Que o Senhor dê ordens, Deus, em nome de Jesus, Senhor, nas finanças do teu povo. Ordem, Deus, na economia desse país. Que o Senhor livre esse país do caos, da bancarrota, do opróbrio, da vergonha, da humilhação. Que o inimigo das nossas almas não veja cumprido em nós o desejo dele. Que o Senhor livre essa nação, Deus, pelo poder do teu Espírito Santo.
Ouça a oração da igreja que está neste lugar. Eu oro, Espírito do Deus vivo, para que o Senhor visite as criancinhas nesse dia. Para que o Senhor, Deus, livre as criancinhas nesse dia. Deus, no momento em que eu dei assim, o Senhor me colocou um leve sono. E o Senhor me deu uma visão de um menininho, Deus, entre 6 e 8 anos. E esse menininho não estava só, Deus tinha mais 2 meninos com ele. Mas eu via principalmente esse, Deus. E ele é clarinho e tem o cabelo loiro, Deus. Esse menino jogado em um rio de água bem rasinha, soterrado por uma terra, Deus. Ô Espírito Santo, Senhor, esse menino estava morto. Não sei se jogado lá, não sei se por afogamento, porque o lugar é muito raso. Que o Senhor livre nesse dia as crianças, Pai, de todo o intento do inferno. Livre as criancinhas, Deus. Acampe anjos ao redor das crianças. Livra de abusadores, de homens violentos que roubam as crianças para fazer o mal. Livra as crianças, Pai, em chácaras, em roças, em sítios, em fazendas. Livra as criancinhas, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo laço armado contra os pequenos, nesse dia venha ser quebrado, pelo poder do Teu Espírito. E se essa criança, Deus, ela está desaparecida, se essa criança, Deus, foi levada de algum estado, de algum outro país, e está aí nesse lugar, Deus, porque foi muito clara a visão, que o Senhor traga à luz aquilo que está oculto, Deus. Em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito Santo, esse menininho, Deus, que o céu se mova a respeito dele nesse dia, em nome de Jesus. Que o Senhor guarde as crianças nas creches, nas escolas, nas ruas. Senhor, que o Senhor guarde as crianças fora de casa, mas também dentro de casa. Que o Senhor guarde os pequeninos na madrugada, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor traga luz aos crimes praticados às ocultas contra os pequenos. Que o Senhor liberte homens, em nome de Jesus, de todo principado de trevas. Todos os espíritos que atuam nessa área, Senhor, da promiscuidade sexual, da violência, que eles venham cair por terra. Que nesse dia nós sejamos cheios do Espírito de Deus. Que sejamos santificados em toda a nossa maneira de viver. Que haja temor nos nossos corações. Que as famílias da terra sejam benditas em Deus. Que todas as famílias se voltem a Ti. Que haja um altar estabelecido ao único e verdadeiro Deus. Eu oro, Senhor, pela pureza dos corações, pela alegria da salvação, pela reconciliação daqueles que se perderam no caminho. Eu oro para que o pecador se converta, se refaça a sua rota, mude a sua direção, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, para que hoje o Senhor traga respostas para o teu povo. Visite os inscritos deste canal. Visita, Deus, os ouvintes deste canal. Visita cada pedido de oração, cada nome. Pai, cada comentário, Senhor, que foi escrito, cada nome ali eu apresento a Ti, Deus. E eu creio que Tu és poderoso para entrar, Deus, para desfazer todo o embaraço, para tirar todo o impedimento. Senhor, para quebrar todas as amarras, para tirar de todo sentimento de morte, da depressão, da síndrome do pânico, das crises de ansiedade, para que o Senhor possa curar, Deus, dos complexos de rejeição, todo aquele que tem problemas, Senhor, que tem problemas de baixa autoestima, Deus. Em nome de Jesus, baixa estima, Deus. Que eles sejam curados pelo Senhor. O amor de Deus, Senhor. Pai, nos envolve e nos constrange. Está escrito que ainda que o meu pai ou a minha mãe me desamparasse, todavia o Senhor me recolheria. Que o Senhor possa recolher esse hoje nos seus braços de amor. Que o Senhor possa, Senhor, curar, Deus, da orfandade espiritual. Que o Senhor possa sarar essa alma, esse coração ferido, Deus. Que o Senhor possa curar, Deus, dos traumas da infância, da adolescência, da juventude. Que o Senhor nesse dia visite aqueles que estão presos, encarcerados. Que a misericórdia do Senhor os alcance dentro do cárcere. Que o Senhor os livre, Pai, de todo o mal ali dentro. Que o Senhor visite aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão em centros de reabilitação, Deus. Senhor, a respeito dos vícios de drogas ou das doenças mentais, psicológicas, psicossomáticas, Deus. Que o Senhor nesse dia visite psicólogos, terapeutas, pedagogos, que o Senhor visite monitores das escolas, que o Senhor adentre as escolas públicas e privadas, que o Senhor visite hospitais públicos e privados, que o Senhor visite as forças armadas dessa nação, o exército brasileiro, os agentes do Detran, que o Senhor visite aqueles que trabalham como corretores de imóveis, que o Senhor visite imobiliárias, construtoras, agências de veículos,
Que o Senhor visite nesse dia hipermercados, supermercados, farmácias, drogarias, açougues, panificadoras. Que o Senhor visite marcenarias. Que o Senhor visite oficinas mecânicas. Que o Senhor visite, Senhor, oficinas de costura, Deus. Senhor, que o Senhor visite fábricas nesse dia, Deus. Em nome de Jesus, restaurantes, lanchonetes. Que a, Senhor, prosperidade advinda do Deus do céu possa chegar, Senhor, para cada uma das famílias. Que todos sejam prósperos, abençoados, felizes e frutíferos, para a glória do Deus Pai. Que o céu chegue trazendo a resposta para cada uma das famílias, em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a cada um de vocês nesse dia. Que o Senhor os faça prósperos e felizes. Hoje eu ainda tenho a oração das 18 horas. Ouça essa oração, compartilhe ela para alguém que está necessitando de uma resposta do céu. Curta esse canal, se inscreva, me ajude a fazer a obra que Deus colocou no meu coração. A obra de um intercessor. O intercessor, ele tem poder de mudar decretos e sentenças. É um atalaia, é um agente de Deus na terra para desfazer as obras do diabo. Seja um agente de Deus juntamente comigo, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre todas as coisas te dê a paz. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento humano, possa inundar cada um dos corações. Aleluias. Anima-te, porque o céu é logo ali. Aleluias.